Para cadastrar uma manutenção regular, primeiro é necessário fazer a disponibilização da aeronave para manutenção em pelo menos uma oficina, que foi demonstrado em outro vídeo, esse processo. Também é necessário que a aeronave já tenha cadastrado pelo menos uma inspeção regular. Feito isso, você pode cadastrar uma manutenção regular. Lembrando que a manutenção regular ou não regular pode ser cadastrada tanto pelo operador, pelo gestor da aeronave, quanto pela oficina. No momento que é feita a disponibilização para manutenção da aeronave em uma oficina, essa oficina recebe um acesso temporário aos registros da aeronave e tem a permissão temporária de registrar manutenções. E seja a oficina, ou seja o operador, o gestor, o processo para registrar a manutenção é o mesmo. Basta acessar aqui a aba de manutenções, clicar em nova manutenção. Nesta tela será necessário selecionar a oficina. Então aqui vai aparecer a lista de oficinas ou mecânicos para os quais você disponibilizou a aeronave para manutenção. Daqui você vai selecionar a oficina ou mecânico. E nessa tela a gente começa a preencher aqui a manutenção. Primeiro é necessário informar aqui o mecânico responsável pelo serviço. Em seguida, a data de execução dessa manutenção. E aqui, no caso, como nós vamos registrar aqui uma manutenção regular, no tipo de manutenção, eu vou selecionar a opção regular. Nessa parte de inspeções regulares e executadas, eu vou selecionar quais são as inspeções regulares que eu quero executar juntamente com essa manutenção. Então, eu posso clicar aqui e eu posso pesquisar aqui pela manutenção. Eu posso tanto rolar aqui por essa caixinha até encontrar a minha inspeção, ou eu posso digitar aqui para encontrar essa inspeção. Então, no meu caso aqui, eu vou registrar a CVA junto. Será aberta essa caixinha aqui, e lembrando que você pode executar uma ou mais, tá? Então, se for o caso, você pode executar aí quantas inspeções forem. Nesse meu exemplo, eu vou executar apenas o CVA. E aqui, você vai ter uma opção aqui para descrever a execução dessa inspeção. E você pode, se quiser, adicionar detalhes. Não é obrigatório, mas você tem até 1000 caracteres aí para descrever a execução do CVA. Perfeito. Você pode adicionar a descrição aí que fizer sentido para o serviço. Você também pode adicionar tarefas que estejam sendo executadas. Então, caso, além de inspeções, você também esteja executando tarefas que fazem parte do CTM, você também pode selecioná-las aqui. Então, aqui você pode buscar pela tarefa, você pode buscar pelo componente, por exemplo, se eu digitar aqui o nome do componente, eu vejo as tarefas do componente. Eu consigo selecionar qual tarefa aqui eu estou executando. Então, nesse exemplo, vou executar aqui também a licença de estação. Eu posso também adicionar uma descrição aqui, conforme for necessário. E posso também descrever a manutenção, que aí você vai fazer a descrição geral aqui da manutenção, conforme for necessário. Você também pode escolher gerar aqui um MTR, que vai gerar um PDF, aí com o resumo de tudo aquilo que está sendo executado, se necessário, né? Se você tiver interesse, pode marcar essa caixa aqui. E aqui você vai informar a situação da aeronave na manutenção. Nesse exemplo, eu vou precisar informar aqui apenas as horas, mas conforme for aquilo que você selecionar para executar, você pode precisar informar outros dados também, dependendo das tarefas ou das inspeções que você selecionar. Caso as inspeções, eu selecione, por exemplo, uma inspeção que tem periodicidade por ciclos, eu vou precisar informar aqui também. No momento do registro da manutenção, ele já vem preenchido aqui com o dado atual da aeronave, então ela atualmente tem esse número de horas, mas eu posso alterar aqui também, caso eu queira fazer um registro retroativo. Eu posso também adicionar anexos dessa manutenção, e posso manualmente aqui também vincular a uma OS. Caso essa OS tenha sido gerada aí pela oficina ou fora do sistema, você pode referenciar manualmente aqui essa OS. E
Também para o seu controle, você pode adicionar também aqui um valor do serviço. Então você pode adicionar aqui o valor e selecionar a moeda, se em real, dólar ou euro, para que você tenha controle dos custos com manutenção da aeronave. Feito isso, basta registrar aqui essa manutenção. Essa manutenção vai precisar depois ser assinada pelo mecânico responsável. Então, no caso aqui deste exemplo seria este usuário, ele vai precisar ainda assinar essa manutenção. Neste caso, o usuário que eu estou utilizando aqui para demonstrar é também o mecânico responsável. Então veja que a aba fica em vermelho, indicando que há uma pendência de assinatura do usuário logado. Então nesse caso, basta que eu clique sobre esse registro, clique em assinar a manutenção, e eu vou informar aqui o PIN do usuário que está fazendo a assinatura. O PIN, ele é recebido no momento do cadastro, você recebe ele por e-mail, mas caso você tenha esquecido ou perdido esse PIN, você pode gerar um novo através do Minha Conta e clicando em resetar o PIN. Feito isso, você vai receber por e-mail um novo PIN que você vai poder utilizar aí para fazer a assinatura do registro. A manutenção, ela fica visível tanto aqui na lista de manutenções que fica disponível para o diário, quanto também aqui no CTM, através da aba de manutenções. Então, quando o usuário logado estiver vendo esse registro, fica aqui marcado em vermelho. Então, ele pode clicar em assinar a manutenção. Feita a assinatura, quando eu visualizo essa manutenção, eu vejo aqui que ela foi assinada pelo usuário, na data e hora em que foi feita essa assinatura. Eu consigo visualizar também as inspeções que foram executadas e as observações que foram adicionadas, as tarefas que foram executadas e os anexos, se tiverem. Você vai conseguir ver aqui os anexos que foram inclusos aqui nessa manutenção.